sou o Joseph DJ. Sou o DJ Raul. Eu sou o DJ Valmir. Sou Mari Linguiça, DJ. Então, chegando em Brasília, procurando aqui e ali para curtir um charme na rádio, não achava nada. Foi isso já em 80, nos anos 80, quando foi em 84, né, me deparei aqui na Globo, tinha um programa à tarde, né, com o Elívio Blower. Muito bem, meu nome é Elívio Blower, Elívio Carlos Blower, mais conhecido como Elívio Blower. É o meu nome mesmo, apesar das pessoas acharem que é nome artístico, mas é meu nome mesmo. E eu comecei a mexer com som muito cedo, com 13 anos de idade, aqui em Brasília. Você fala assim, mas você começou a mexer com som por quê? Um dia você olhou e começou a mexer? Não, eu tinha primos que foram DJs famosos no Rio de Janeiro, em Niterói. Eles foram DJs famosos numa boate chamada Filadélfia, que é uma boate famosa na era disco. E eles eram DJs do Yacht Club de Niterói, famoso Yacht Club de Niterói, onde formou aí os Grael, todo o pessoal da vela, né? Formado lá. Ele tinha uma boate famosa lá também, que acontecia uma vez ou duas vezes por mês. Então eu tive essa influência do Marcos e do Felipe Blower, meus primos. Sou o DJ Raul, mais conhecido como DJ Raul Santos agora. Cheguei em Brasília em 1973, minha família veio lá do Amapá. Era molecote. Comecei a gostar de música porque minha família montou uma equipe de som chamada Sonuse. E eu ficava ali observando, o DJ era o Regis, o Ricardo, meus irmãos. E ficava observando ali e comecei a gostar daquilo. Então, eu sou o Joseph DJ, eu nasci no Ceará, fui criado no Rio de Janeiro, cheguei aqui em Brasília por volta de 79. Eu sou o DJ Valmir, do Rio de Janeiro, em 1983, eu já estava morando em Brasília. Sempre fui do movimento da música, gosto muito do movimento musical. E chegando em Brasília, conheci os mitos, conheci Celção, conheci Marquinhos, conheci Saboia, conheci Rubão e fui entrando pro meio da música de vez. Eu cheguei em meados de 1988, mais precisamente dia 28 de junho de 88. No dia que eu fiz aniversário, eu tive a felicidade de conhecer algumas personalidades, assim por alto. Conheci DJ Rafa Magrelos, Grande Freire, também presente. Conheci Oswaldão e o nosso ícone do Distrito Federal, DJ Celção, onde foi o primeiro contato com essa rapaziada que já fazia os bailes no Distrito Federal. No final do ano, eu consegui um espaço na equipe do Paranoá, Equação, nome da equipe, onde eu, juntamente com outros DJs, DJ Wolfgang, DJ muito conhecido, falecido Delfonso, DJ Ricardo, a gente fazia nos finais de semana os eventos lá. E eu, como já era DJ no Rio de Janeiro, fui convidado através do Delfonso para participar juntamente com eles da equipe de som, onde eu tocava disco funk e um pouquinho de charme. Uma coisa que foi importante para eu me tornar DJ foi eu ter morado em Anápolis. Eu morei 2 vezes em Anápolis, meu pai como piloto de miragem, foi instrutor de miragem, nós moramos 2 vezes em Anápolis, meu pai foi pioneiro da base, e conheci muita gente da cidade, e dentre essas pessoas meu amigo Robin Elraj, um abraço, citando aqui, e nós, isso aí, eu estou falando aí já de 72, 74, aí eu agora vou pular para 79, eu com 16 anos de idade, eu fazia uns sonzinhos lá em Anápolis, aqui em Anápolis, perto, né? Nós estamos aqui em Brasília, no clube lá no MAC 1. Então comecei a ouvir rádio, gravar programas de rádio fora de Brasília, Rádio Transamérica, programa Dance Night, lembro até hoje. Então fui gravando, fui gostando daquilo e fui começando a treinar em casa, com os tocadiscos que meus irmãos tinham, equipamento que eles tinham. E daí a equipe foi crescendo, eu também fui crescendo como DJ, eu assumi a titularidade,
protagonismo da equipe, eu era o DJ oficial, o principal. E a gente fez várias coisas em Brasília. E quando eu me mudei aqui para Brasília novamente, eu fiquei um ano ajudando aí nas boates e frequentava as boates, tinha muitos discos importados, a gente tinha essa possibilidade que meu pai trazia, né? Conseguia trazer de fora quando ele viajava. E e eu comecei a tocar, tocava ali com Valmar, grande DJ Valmar, tocava ali na Chateau Noir. E a gente buscava onde esses discos pra gente tocar isso aqui em Brasília? A gente tinha que comprar discos importados, ou então quando saía em novela, Som Livre ou alguma gravadora nacional. Normalmente era mais difícil de sair nacional, então a gente ia buscar isso em Goiânia, que tinha uma loja de discos importados, e no Rio também, chamada Gramofone, eu lembro direitinho. Interessante o seguinte, porque eu aqui continuei contato com meu amigo Robin, lá de Anápolis. Ele falou, olha, meu tio é dono de uma boate privê que tem em Brasília. Eu falei, privê? Como assim? Não, só entra sócio na boate. Eu falei, então assim, interessante. E aí em 82 eu substituí o George, que era um DJ de São Paulo, que tinha vindo para cá, para tocar nessa boate. Fui substituir, que foi uma coisa assim, mas era uma responsabilidade muito grande, porque era uma boate privê, e foi aí que eu comecei minha carreira de DJ. Em 82, eu tocando nessa boate, um amigo chamado Cadu, locutor de rádio, me convidou para ir fazer programa na Manchete. Eu tocava na época, eu dividia a cabine com um amigo meu, Miguelito Von Pato. Ele nos convidou para ir fazer um programa na Manchete. Foi o meu primeiro programa de rádio, foi em 8 de dezembro de 82 eu estreiei no rádio, com o programa Funtime. Chegando em Brasília, procurando, com 8, 9 anos já, hein? Procurando aqui ali para curtir um charme na rádio, né? Me deparei aqui na Globo, tinha um programa à tarde. E também um outro programa de charme que tinha na Globo, na Rádio Globo aqui em Brasília. Com o Elívio Blower. 86 eu fui chamado para a Globo FM. A entrada da Globo aqui é só sucesso. Fui para a Globo, a Globo rapidamente pulou para primeiro lugar, fazíamos o Só Mix. Que era Só Mix o nome do programa. Começava ali na hora do almoço, por ali. Apresentado pelo Elívio Blower. Hoje ele não tem nada a ver com charme, mas era um cara que apresentava o programa Só Mix do Rio de Janeiro, lá com o DJ Fernandinho. Um programa que era a fita de rolo, vinha todo dia no malote da Globo, o Fernandinho DJ que gravava, né? Interessante que esse programa rodava na 98, à noite na Mundial e no dia seguinte aqui em Brasília. Então eu já conhecia o Fernandinho, já conhecia o Corella, os caras que trouxeram charme aí pro Brasil, entre aspas, né? E daí então curtia, né? A única opção de charme para curtir em Brasília era esse programa, era o Só Mix. Que é impressionante, no meio da tarde, tocando balanço, charme, né? Eu botava a fita lá, tal, desanunciava as músicas, vinha o nome do papel. Às vezes a fita não chegava e eu fazia o programa ao vivo. Tinham 2 tocadiscos com pitch lá, bem assim, uma marca, nem sei qual era a marca, mas funcionava mais ou menos, mas dava para mixar lá ao vivo. E também eu ouvia bastante, era bem legal. Acho que daí o charme começou a dar uma caminhada aqui em Brasília. A gente lembra que tocava a linha do Fernandinho, sempre foi uma linha mais chegada para o lado do charme, e essa era a linha que tocava no programa, a linha que tocava no Rio de Janeiro, que era forte no Rio de Janeiro. A gente não tinha um funk na época, tinha um baile lá de Madureira, que era muito forte, sempre foi muito forte, né? O baile de charme, que era o R&B, né? Na época, né? Era nem o charme, era mais o R&B na época, né? R&B, né? Do Rhythm and Blues. Então, essas músicas que os DJs tocam hoje, a gente tocava lá no início dos anos 80, só que a gente não sabia que era charme, né? A gente não usava esse termo. Tinha Gap Band, que a gente tocava, e também tinha rap do Surface, que também a galera toca até hoje como charme, né? E ela é bem conhecida da galera. Isso aí no início dos anos 80, né? Aí.
Então a galera toca isso até hoje, como, né? Tem gente que acha que é música nova, mas isso aí é lá no início dos anos 80. Então eu como DJ tocava isso já no início dos bailes e depois isso virou charme, né? Lá no Rio de Janeiro, acho que foi o Corel, se eu não me engano. Essas musiquinhas de início de baile, ele chamava de charme, charminho e tal, e aí virou charme. Aí veio o charme na minha vida. Comecei a ir para os bailes do Celção, né? Lembro muito bem das músicas, né? Da época que a gente tocava. Tocava, enfim, Gregory Abbott, tocava as coisas um pouco mais aceleradas, tipo Coney, Funk Little Beat, que era um sucesso, Lisa Listen, Cool Jam, sucesso da época. Então são várias músicas e tinha uma parte mais do charme também, que é uns blocos mais, vamos dizer assim, voltado para o charme. Então, antes de abrir a pista de dança, a gente começava ali devagarinho. Acho que até hoje as festas são assim. Estou tentando me lembrar aqui, mas tem muita coisa da época legal, do charme que toca até hoje, né, que, vamos dizer assim, está inserido aí nos bailes de charme até hoje, porque o Só Mix foi realmente um marco muito grande aí dentro do movimento do charme. Então, aquelas musiquinhas que a gente tocava e tal, e Gap Band, por exemplo, isso aqui, ó, tocava bastante. A gente tocava esse aqui, The Gap Band, Outstanding, que começava o baile, que na minha opinião era o charme daquela época, só que a gente não usava esse nome, a gente não pensava nisso, era uma musiquinha mais charmosa, mas a gente não usava esse termo charme, né? A gente usava como funk com BPM mais lento. Então é isso, os DJs tocam essas músicas que a gente tocava lá atrás. Eu vejo muito hoje em dia nos programas, nas festas, os DJs tocando. Mas muita gente não sabe que a gente começou isso lá no início dos anos 80. No decorrer do tempo, eu me mudei para o PSUL. E lá eu conheci um amigo chamado Wilson, onde ele me convidou em 1991 para tocar na equipe Sonata. Então, eu trabalhei com o Wilson durante 3 anos, até meados de 94, onde, na sequência, eu consegui meu primeiro programa de charme. E eu gostava, sou oriundo do charme. Mas no decorrer do ano de 92, eu começava a ouvir os programas nas rádios, né? Tinha a Rádio Cidade, Rádio Mundial. Na metade do segundo semestre de 93, eu não tenho precisão da data mais ou menos, eu estava no intervalo da gincana e fui para o meu carro fazer, 93 para 94 mais ou menos, eu fui pro meu carro descansar um pouco da gincana. E fiquei procurando lá umas rádios lá e de repente eu ouvi tocando charme na rádio. Eu falei, pô, não é possível, em Brasília tocando charme, nunca tinha ouvido falar que em Brasília tocava charme. E aí de repente eu comecei a ouvir um pouquinho, foi quando o locutor anunciou, o DJ Claudinho, falou as músicas que estava tocando. Aí eu, pô, caramba, tem que conhecer esse cara. O Sunday Hits, que era aos domingos, às 2 da tarde, o Charme da Cidade. Então eram 2 horas de charme, onde nós começamos a nossa trajetória em 1994. Mais precisamente, 1º de maio de 1994 foi a estreia do nosso programa, que foi na Rádio Cidade, Distrito Federal. A rádio era uma rádio de rock, mas eu consegui um espaço graças ao nosso querido amigo DJ Luiz Mãos de Fada, que foi meu padrinho. Então não posso deixar de citar isso. Através dele, que apresentava um programa de sucesso, que era o Densidade, ele conseguiu um espaço para me tocar o charme. O início da minha história começou lá atrás, eu ouvi no programa de rádio do Claudinho. Para mim, até então, foi a primeira referência de charme que eu tive em Brasília. Eu não conhecia, via conhecer o Celção depois, né, através do Claudinho, mas o Celção já era uma linha diferente, né, ele tocava algumas coisas de charme, mas ele já tocava um pouco mais pesado. Mas o charme exclusivamente de raiz mesmo, aquele charme que a gente aprendeu a gostar lá no Rio de Janeiro desde o início e a geração foi aprendendo,
O primeiro que eu conheci aqui foi com o Claudinho em 94. Quando foi em meados de 91, 92, assim, no final de 94, vamos dizer assim, eu conheci o Chocolate, né? Então daí o Chocolate me convidou para trabalhar na rádio com ele, com a 94 FM na época, deu muito trabalho em Brasília em relação a Black Music, no Charme, e foi aí que eu criei o Charme Está No Ar, que é o programa que veio ao ar na Rádio do Chocolate, né? E aí o pessoal foi começando a gostar do Charme em Brasília, e isso, Claudinho DJ já tocava o Charme aqui em Brasília, juntamente com o Jairo também. Antes de eu chegar em Brasília, ele já estava aqui tocando, né? Pois já havia um programa de charme aqui em Brasília, que era do Celção, era o Toque de Charme, que passou por várias emissoras, e foi o primeiro programa que eu ouvi genuinamente de charme, que foi, se eu não me engano, na 105 FM. Também lembro de um programa chamado Um Toque de Charme, que era na 105. Então aí começou tudo. Nós trouxemos na bagagem um New Jack Swing. New Jack Swing era o charme com BPMs mais rápidas, já com a introdução do vocal do hip hop. Então era um ritmo de 100 a 108, 110 BPMs, onde o pessoal estranhou muito. Então deu aquele choque entre o nosso programa e o programa dele. Então muita gente achava que não era o charme, mas era o charme que estava tocando no Rio, onde recentemente o Viaduto de Madureiro, um grande tempo que até hoje é atuante no movimento charme, lá se tocava muito isso, e no Disco Voador também. Então nós trouxemos muita música que era desconhecida para as pessoas que curtiam charme aqui no Distrito Federal. Foi isso que acontece, foi a nossa bagagem, assim, o nosso diferencial, entendeu? Porque a linha do Celso era aquela linha mais melódica, Quiet Storm, Slow Jam. E nós já chegamos já tocando para a pista, 100 BPM em diante. Então houve esse choque, sim. Mas logo em seguida o Celso chegou, a gente conversou e começamos a nos unir e fechamos vários eventos, várias festas, ele tocando com um toque de charme e a gente com Sunday Hits. Tanto que as festas tinham o nome de Um Toque de Charme da Cidade. E o Celso, através do Mix Mania, ele sempre tocava umas músicas e explicava: isso aqui é charme, é o que eu gosto de tocar. Porque muita gente acha que o Celso gostava de tocar o hip hop, o rap, as coisas. O Celso não gostava disso. Quem conhece o Celso, quem conviveu com ele, sabe que ele era charmeiro de coração. E conhecia tudo, e sabia tudo. Através do programa Sunday Hits, nós recebemos alguns convites para fazer alguns eventos de charme. E a primeira boate que abriu as portas foi a boate Imperium, na Praça do DI em Taguatinga, onde eu, Tony DJ, que era o meu companheiro de programa, e DJ Mário Linguiça Baltar. E aí eu comecei a frequentar com ele alguns bailes de charme que ele já fazia, né? Ele falou: vai ter um baile aí, você tá afim de ver e tal. Eu falei: vou lá. Nessa época, poxa, eu era apenas um DJ, entre aspas, aposentado, né? Porque minha prioridade era meu tratamento. Então eu passava para me divertir. Mas aí no segundo semestre de 94, depois da Copa, eu passei a ir com ele para a rádio, tocar um pouco com ele nos programas. Ele tem até uma foto comigo, eu e ele lá na rádio e tal, no programa. E aí a partir dali, eu passei a frequentar mais. Foi onde nós nos reencontramos. Eu nem sabia que o Mário estava no Distrito Federal. E através dele escutando o programa, ele fez contato e a gente se uniu de novo e começamos a fazer o baile de charme na Praça do DI, Boate Império. E a partir dali, através dele, eu comecei realmente a entrar no charme de volta. Isso foi no ano de 1995, certo? Na sequência, eu fazendo Sunday Hits na cidade e Celção, Um Toque de Charme na 105. Nos unimos e começamos fazendo um projeto que era Um Toque de Charme na cidade, na ex-boate London Country, que o nome na época era Sky High, também no centro de Taguatinga, onde nós fizemos alguns bailes charmes por lá. De lá, nós partimos para a boate Opus 4, juntamente com o pessoal da Planet Record de eventos, da loja Planet Record, que é uma loja que vendia vinis e CDs, e lá eu sempre estava incluído tocando a sequência de charme. Então, na área de Taguatinga, foi por aí. E aí houve um baile que eu fui tocar
lá em Taguatinga, que era o DJ Marquinhos da Smurfs School Club, né? Que está aí também na ativa até hoje, todo mundo conhece. Fomos fazer um baile lá, que eu ia abrir esse baile com charme, né? Até para apresentar para o público também e tal. Aí quem me aparece, Claudinho DJ. Claudinho chega, se apresenta, pergunta se eu que sou o cara do charme de Brasília. Eu falei, ó, estou fazendo aí a minha parte, né? Aí ele se apresentou, falou que ele também já tocou muito charme em Brasília, e aí a gente começou a fazer ali uma amizade, né? Convidei ele para tocar comigo lá na rádio do Chocolate, na época. Chegando lá, ele trouxe os brinquedinhos na época, das painas daquelas de tampa ainda, fomos tocar. Ele fez a parte dele, a participação no meu programa, e daí a gente começou uma amizade. Aí toda vez ele estava fazendo os programas, a gente começou com os bailes, a gente foi junto e tal. E daí a gente seguiu tocando no Gama, com o nosso querido amigo DJ Missinho. Fizemos algumas participações também no plano piloto, onde o Luiz Mão de Fada ia tocar o programa Densidade. A gente ia na cola e fazia a aberturazinha para ele também. Então era esse esquema que a gente começou a ampliar o espaço do charme no Distrito Federal. A partir de 1995 a gente seguiu em frente. Começamos a fazer eventos de charme, né, com o Chocolate, na Rádio Chocolate, em 94. Depois eu conheci a MIG FM, e pouco tempo depois, 96, 97. A MIG FM abriu as portas e juntamente com o Joseph DJ nós fizemos o programa O Charme Está No Ar, o Som do Rio. Programa também genuinamente de charme, onde eu era o diretor artístico e Joseph DJ, que era o produtor musical. E no começo dos anos 90, o soul, o charme, o funk americano deram, né, uma esfriada. E aí houve o nascimento, chegou muito forte aqui o Flash House, o Freestyle, o Eurodance. Época das matinês já bombando, Opus 4 bombava, que era uma loucura total. Foi a primeira boate a tocar techno no Brasil, através das minhas mãos, ali a Opus 4, 90, 91. Então as boates lotavam, eram filas e filas, e as rádios, os programas. Eu mesmo fiz na Clube FM, na 105 FM, o Hot Dance, que era muito sucesso, primeiro lugar em audiência. Então deu uma esfriadinha aí no charme, né? E entrou muito forte o freestyle, então ficou vários anos aí, galera das boates, dos programas e das festas, tocando muito Eurodance, Flash House e freestyle. Então esse período teve um vácuo. E aí eu em 97, 98 fiquei muito envolvido com a história da Mr. DJ, da loja. Acho que nem já tinha saído da loja, mas fiquei um tempo meio assim no rádio, fazia uma coisa ou outra. Em 99 eu passei a fazer o Qual é a Boa na Jornal. Quando entrou o funk do Rio de Janeiro, que foi logo depois do freestyle, que nasceu pelo freestyle, né, do Miami, o funk do Rio de Janeiro, até teve uma música, qual a diferença entre o charme e o funk? Quando entrou essa música do funk, qual a diferença entre o charme e o funk, a imprensa foi atrás. Inclusive, se eu não me engano, teve uma novela da época, e a imprensa foi atrás, vamos ver o que é o charme. E aí, Brasília também abriu os olhos novamente para o charme. Então esse vácuo que ficou para trás, né, os DJs começaram a tocar de novo o charme. E aí que veio o charme mais forte, teve um local que foi essencial para isso. E com isso veio o Boulevard. Quinta do Charme. O Boulevard. A Quinta do Charme. No Boulevard. No Boulevard. Boulevard. Tradicional Quinta do Charme. Lá no Conic. Então, assim, a partir daí o charme teve outra dimensão em Brasília.